Eu vou citar aqui 5 vantagens principais que eu vejo da cirurgia robótica. Primeiro, com relação à imagem que o cirurgião tem do campo cirúrgico. A imagem da cirurgia robótica é uma imagem de altíssima definição, tridimensional, uma visão totalmente imersiva do campo cirúrgico. É como se o cirurgião estivesse com a cabeça dentro do abdômen do paciente. E essa imagem ela não treme, como quem segura a câmera que faz essa filmagem é o próprio robô e não um auxiliar, né, não um braço humano. Essa imagem ela não treme, ela é estática, o que dá uma qualidade de imagem muito superior. Segundo ponto é com relação à precisão dos movimentos. A pinça robótica ela permite um movimento tipo o punho humano dentro do abdômen do paciente. Então, esse tipo de movimento amplia muito o horizonte de possibilidades aí de cirurgias minimamente invasivas. Então, cirurgias que antes eram praticamente impossíveis de se realizar por laparoscopia, né? Principalmente cirurgias em locais pequenos, como pelve, mediastino, locais escondidos na parte posterior do fígado. Com esse tipo de movimento acaba sendo bem mais factível. E a precisão do movimento, que filtra qualquer tremor, você consegue ajustar qual que é a velocidade que você quer que a pinça reproduza o movimento do teu pulso ali no joystick. Então é uma precisão de movimento que deixa uma cirurgia de muito mais qualidade. E a terceira grande vantagem que eu vejo da cirurgia robótica é que as pinças que a gente usa são sempre novas. Isso talvez para algumas pessoas soe um pouco estranho, né? Ué, mas na laparoscopia as pinças são velhas. Acontece que a cirurgia laparoscópica, nós utilizamos as pinças até elas pararem de funcionar. Então, às vezes acontece de uma tesoura não estar com o fio perfeito, de uma pinça de palpação intestinal não estar com uma apreensão perfeita, o porta-agulha está um pouquinho frouxo, né? E não ter aquela precisão na pegada da agulha que a gente gosta. Já a pinça robótica, ela tem um limite de uso, ela tem uma vida útil. Então as pinças só podem ser utilizadas algumas vezes. Depois daquele número de utilizações, o robô não aceita mais elas. Então a pinça está sempre nova. Então, seguindo na quarta vantagem, é a tecnologia do centro remoto. O que é isso? Quando a gente faz uma cirurgia laparoscópica, que a gente introduz as pinças, né, pelos trocáteres dentro do abdômen, a cada movimento que a gente faz, para cima, para baixo, para o lado, esse portal de introdução do instrumento no abdômen, ele se mexe junto com a pinça. É inevitável, né? E cada movimentação das pinças vai causando um pequeno trauma na musculatura. E o que mais dói nas cirurgias do aparelho digestivo é o trauma na parede abdominal. A cirurgia robótica ela tem uma tecnologia de centro remoto. Então, o local onde a pinça está atravessando a musculatura não mexe, ela fica estática. Isso gera um trauma na parede abdominal menor e esse é um dos principais motivos de por que a cirurgia robótica dói menos. E a última vantagem, aqui a quinta vantagem, é o controle total do campo cirúrgico que o cirurgião tem na cirurgia robótica. O cirurgião ele consegue controlar até 4 braços. Então ele controla o braço esquerdo, o braço direito, ele que controla a câmera e ele controla ainda um quarto braço, que normalmente é utilizado para exposição, para tração de algum tecido. Então o cirurgião ele passa a não depender tanto de auxiliares, o que é bom, porque o cirurgião ele vai estar sempre com a visão exatamente onde ele quer. A tração vai estar exatamente como ele quer. Ele não vai depender de um auxiliar que ele tenha que pedir, né, ou posicionar como ele quer. Então, esse controle total sobre o campo cirúrgico é o que eu considero a quinta vantagem da cirurgia robótica sobre a laparoscópica.